Começa agora o programa Sociedade em Pauta. E o tema do programa de hoje é o estereótipo indígena e o racismo sofrido por essa população. Sejam bem-vindos, dois. Primeiro, Capuão, eu queria te fazer uma pergunta bem genérica, assim, mas eu acho que significa muita coisa. O que é ser indígena nessa população que a gente vive e tal? O que significa ser indígena para você? Bom, primeiramente é o que eu sinto na alma, né? O indígena, ele sente sua alma indígena e ele reconhece o outro indígena nos olhos também, reconhece essa alma no parente, né? A gente tem esse costume de chamar parente todos os demais indígenas, né? É uma forma de reconhecer essa irmandade, né, que nós temos. Mas você tem várias, né, definições do que é ser indígena, né? Então, em termos, digamos, legais, né, tanto o Estatuto do Índio, quanto a OIT 169 internacional, um tratado do qual o Brasil é signatário, o indígena, né, é aquele que tem uma ascendência pré-colombiana, né, ou seja, né, descendente, né, dos povos que já estavam aqui desde antes, né, dos colonizadores aqui chegarem. Ele tem uma ascendência pré-colombiana, ele se autoafirma enquanto indígena, né, ou ter uma comunidade, né, que o reconheça enquanto indígena e que pratica uma cultura ancestral, uma cultura, né, que lá no Estatuto fala, é uma cultura que se distingue da cultura nacional. Às vezes, quando se fala em culturas milenares, povos milenares, né, muitas vezes se vem à mente povos de fora, né? Muitas vezes se lembra dos chineses, dos indianos, dos egípcios, gregos, né? Povos com histórias milenares. E a nossa história é milenar também, né? Somos mais de 11.000, de 12.000 anos aqui. Uma história muitas vezes ignorada. Você aprende história na escola, você aprende lá desde quando os colonizadores aqui chegaram para frente, como se o Brasil tivesse 500 anos. E na nossa história não tem 500 anos. É ignorado, né, esse nosso histórico, a nossa... Porque a história... tem uma frase que fala, famosa, né? A história é contada pelos vencedores. Então, a história que é mais conhecida e as versões formais e clássicas da história são daqueles que venceram. Tanto que é difícil, muitas vezes, até uma retomada, um resgate até de família. Muitas vezes as pessoas que querem conhecer mais da sua ancestralidade, é mais fácil conhecer, e tem diversas raízes, é mais fácil ela conhecer a parte europeia da família, a história daquela família, do que a parte afrodescendente, do que a parte indígena, né? Isso se tentou apagar, né? Extirpar de vez da nossa história e da nossa cultura. Ótimo. William, a gente vai direcionar um pouquinho para a gente saber um pouco da parte sociológica, filosófica, né, dessa cultura. A gente sabe que o Brasil é multicultural, tem várias raças, várias culturas, a gente fala que aqui é a mescla de tudo, todo mundo se encontra aqui. Na verdade, né, não é bem assim que a gente vê, na forma como, apesar de a gente saber que é a mescla, a gente não aceita essa mistura toda aqui. A gente sempre coloca os brancos, os negros, são sempre todos muito separados. Como se dá essa construção e o que podemos fazer para a desconstrução do comportamento, dessa parte cultural, de poder aceitar a mescla que a gente tem? Na verdade, tem um processo histórico, né, que foi sendo construído ao longo, principalmente do século XX, que estabeleceu uma série de, vamos dizer, de padrões, né, que apontavam algumas direções para a compreensão do que era ser brasileiro. Essa foi uma construção ao longo da história também, importante, né, de tentar colocar uma única língua, o português, em detrimento de uma diversidade muito maior. A questão de apagar também a marca, né, trazida pelos povos negros, e especialmente dos indígenas que já estavam aqui, como ele bem colocou, né, uma história que é milenar, mas que aparece quase que reduzida a alguns pontos, como se fosse tudo o que se referia. E aí tem várias coisas que vão interferir nesse processo, nessa construção histórica. A primeira coisa é a indústria cultural e os meios de comunicação, a partir dos anos 40, 50 e 60, tentaram construir uma ideia de brasileiro onde não havia a possibilidade do indígena. Então, quando você olha pela televisão, pelo rádio, a forma e a admiração sempre vai em direção à Europa.
E nem a Portugal, porque é curioso também, né? Portugal também é a colocado gente de não lado. vê. Né? Inglaterra e França se tornam uma grande referência e é para lá que aponta, né? É nessa direção. E um pouco a Alemanha também. E é nessa direção que as pessoas começam a se ver. Então não encaixava o brasileiro médio, ele não estava aí. Os indígenas, por todo o massacre, por todas as questões das doenças e uma série de outros problemas que foram tendo ao longo desse processo, foram reduzidos e levados ao interior. Então eles não foram colocados nos centros urbanos com visibilidade. Né? Hoje, por exemplo, nos dados do IBGE, coloca que 0,5% dos brasileiros se declaram indígenas. É pouco menos de 1 milhão de pessoas. É um número considerável. Mas ainda assim, quando você vai a Campo Grande, Belém, Manaus, só para citar algumas cidades, Salvador, né? Porque todo mundo imagina só Salvador como uma cidade negra, né? E não é também, né? Quando você chega nessa cidade, você vê os traços indígenas nessa população. Então, 1 milhão só? Né? Então, e por que isso acontece? Porque as pessoas não se identificam mais. Né? Perderam essa ligação com a terra, que é um dos elementos fundamentais da cultura indígena tradicional. Então, hoje, pelos dados do IBGE, nós temos em torno de 305 grupos indígenas diferentes, espalhados por todo o país. Não há nenhum território ou cidade que não tenha uma referência. E são mais de 274 línguas diferentes. Mas essa riqueza linguística foi apagada com a ideia do português. E a diversidade também. Aí se fala muito do Tupi-Guarani, mas esquece que tem 4 outros troncos linguísticos importantes e que estavam espalhados pelo país também, e uma riqueza cultural muito significativa. E aí, por efeito também dessa mesma indústria cultural que criou uma imagem do indígena, né, a gente sempre lembra do faroeste dos indígenas americanos, né, mais dizendo norte-americanos, e acha que os brasileiros, né, ou os latino-americanos não tinham as suas próprias características de adorno, de enfeite e tudo mais. Aí vem o dia 19 de abril, o dia do índio. Que a e gente aí, faz desenho na escola. Aí você vai ver somente no Fundamental 1, aí faz um desenho típico com as penas e todas aquelas coisas, mas não tem uma discussão séria sobre qual a contribuição dos indígenas para toda a cultura brasileira, que é muito grande, não só do ponto de vista da alimentação, mas do ponto de vista dos hábitos do dia a dia, do banho diário, da relação com a água, da relação com a terra, da relação com o céu, que é outra coisa muito significativa. Os rituais, por exemplo, de sepultamento, que era de uma riqueza impressionante, né? A relação com as armas, o conhecimento da natureza, das plantas, que às vezes o pessoal vai no mercado central, vê ali uma plantinha ou outra, e não sabe que isso também é uma tradição indígena e que tem um forte efeito sobre nós. Né? Capuão, você já sofreu algum tipo de preconceito, assim? Você sofre algum tipo de preconceito no seu dia a dia, no seu cotidiano? Sim, com certeza. O indígena, ele sofre preconceito por vários motivos, né? Inclusive, aquele que tem o estereótipo no senso comum indígena, ele sofre preconceito. Aquele que não tem esse estereótipo sofre preconceito, além dos que os demais sofrem, ainda sofre também o preconceito pelo estereótipo. E falando, né, um pouco sobre isso, às vezes as pessoas têm falas preconceituosas sobre isso, né? A gente percebe algumas vezes intencionalmente, né? Pessoas que já têm conhecimento da realidade indígena, mas continuam fazendo essas falas. Mas a gente percebe também que algumas pessoas, às vezes até não é por, digamos, por querer ofender, né? Mas sim por ignorância, né? Ou pelo senso comum, que ela foi acostumada desde criança daquela maneira, e ela fica confusa, né? Quando ela vê uma outra forma diferente daquela que ela foi ensinada. Então, uma coisa simples, né? Por exemplo, às vezes pergunta assim pra mim, mas índio de olho verde, né? A pessoa acha estranho, não é comum, né? Porque a pessoa está acostumada a ver nos desenhos animados, nos filmes de faroeste, como ele falou, nos filmes, né? Igual o filme Tainá, né? Eu tenho uma parede que até brinca, né? Índio padrão Tainá, né? É isso que as pessoas chamam índio. Como que é? Né? O cabelo lisinho, assim, formato de cuia, olho puxadinho, pele morena, né? Pelado, andando no mato, na floresta.
Então, é uma diversidade muito grande indígena, né? Sempre teve uma diversidade muito grande, não é tudo igual, não tem como, nem fisicamente, na aparência física, nem culturalmente, nem linguisticamente, né? Raras coisas são, digamos assim, generalizadas, né? Assim, comum a maior parte dos povos indígenas, né? Então, muitas das coisas variam, né? Então, a própria aparência mesmo, né? Então, nós somos 500 anos de contato, né? Então, o indígena, as pessoas perguntam assim, é índio puro ou não é? Então, a gente não faz essa diferença, é tudo indígena. Porque, como eu falei, né, voltando na definição, se a pessoa se autodetermina, né, enquanto indígena, ela tem a ascendência indígena, ela tem convive, pratica cultura, tem o reconhecimento dos demais parentes enquanto indígena, ele é indígena, independente da aparência que ela tiver. Quem fala quem é indígena é o próprio indígena, não é o não indígena, não é o branco que vai colocar as regras, que vai definir os padrões de quem é e de quem não é. Não é a aparência que distingue o que é o indígena, não é a aparência física. Né? E lá na Fê, isso os parentes, isso acontece cotidianamente mesmo, né? Os parentes, a gente expõe na Feira Hippie de manhã, muitas vezes o nosso artesanato, por exemplo, as pessoas chegam e falam, mas vocês são índios de verdade? Né? Alguns dão vontade de brincar, não, encosta aqui, você vê, sou de isopor. Né? E alguns falam, não, mas insiste, né? Mas vocês não são índios, vocês não parecem índios. É engraçado, né? Porque a gente tem uma visão muito estereotipada realmente do indígena. Ele tem essa característica que você falou, é o cabelo liso, né? O olhinho puxado. Todo esse mito em torno dele, né? A todos os veículos, filmes, documentários, eles mostram esse estereótipo pra gente. E de novo, a gente escuta essas histórias dessa mesma forma. Até uma pergunta para os dois. Como é que vocês acham que a gente poderia desconstruir esse estereótipo? Né, de ser sempre o que a mídia coloca e não o que é a cultura realmente do indígena? Bom, são muitas coisas que ainda precisam ser feitas. A primeira coisa eu acho que é dar visibilidade. Né? Infelizmente, as comunidades que não são, se a gente fala minoritárias pelo espaço que é pouco para elas, mas que não são. Se você dá visibilidade, você chama atenção, você desperta curiosidade, desperta interesse. Então as pessoas vão ver. Então se você, por exemplo, dos apresentadores brasileiros, né, você vai falar da televisão que marca muito. O padrão é muito fechado. E quando alguém tem uma característica um pouco diferente, eles vão suavizando isso, para que a pessoa não tenha a sua característica, a sua etnia, a sua diversidade demonstrada, aparecida e visibilizada. O engraçado é que quando vai pegar e representar o indígena, pega um branco e estereótipa para poder exatamente, vai criar aquele espaço, novamente, de caracterização que vira uma caricatura. Nunca dá o espaço para o indígena. Nunca dá o espaço específico. Outra coisa, por exemplo, a própria educação, né, na diversidade que deveria ser. Por exemplo, nós temos agora a obrigatoriedade da história negra dentro de todo o processo de estudo da história das ciências sociais. Era fundamental também ter a história indígena. E, curiosamente, os dados que nós temos é a partir só de 1500. Ou seja, a chegada dos barcos e tudo mais marcou o encontro. Marcou um encontro, mas para quem? Como é que vê esses dois lados? O que era antes, o que havia antes do Brasil? Que é uma construção que eu vejo, por exemplo, que está sendo muito bem feita em países como Peru, Bolívia, Chile, porque eles tentam resgatar a história de todos os povos que já estavam no local e aí tentam apresentar isso. Tem um museu, só para citar um exemplo, tem um museu em Lima, no Peru, que ele é em forma de caracol, né, e esse caracol ele começa desde a pré-história dos indígenas, dos povos indígenas que estavam na região do Peru e dos Andes peruanos, e vai chegando até contar a história da chegada dos portugueses e tudo mais. Então, e é um museu que assim, é aberto a todos os estrangeiros, ele a conta todo mundo, o antes do... toda a história, não somente a parte que foi seccionada, separada. Conta a história inteira daquela região e das pessoas que habitaram e como viveram. Então, quando as pessoas chegam nesse museu, e é aberto especialmente para as escolas, as crianças passam e vão descobrindo, olha a nossa história aqui. Então ele vai vendo todos os antepassados. Não importa se você é imigrante, se você chegou depois, se veio a partir dos espanhóis, você vai ver ali. E o Museu do Índio Brasileiro ainda são poucos, esses espaços,
que contam realmente as histórias, e quando contam, apenas uma parte apontando mais a parte folclórica, a parte do artesanato, e esquece que tem toda uma outra simbologia, uma visão de mundo e tudo mais. Então nós precisamos resgatar isso com mais clareza. Por exemplo, em Belo Horizonte, são 8 mil indígenas aproximadamente reconhecidos no último IBGE. Onde eles estão? Na cidade. É uma coisa assim, um pouco curiosa para a gente. A gente ouve falar que são inúmeras tribos, inúmeras línguas, e a gente não consegue ter contato. Eu, particularmente, vou ser muito sincera, não sei, nunca vi, sou doida. Obviamente, a gente escuta o que, vai na Amazônia que tem uma tribo ou outra. Mas, poxa, por que só lá? Em Minas Gerais são 12 etnias diferentes, né, em vários grupos espalhados em várias cidades, né, próximos, inclusive próximo a Belo Horizonte, mas o pessoal não Exatamente. conhece. Quando a gente fala desse estereótipo, né, eu falei aqui da aparência física, mas não é só aparência física, é em vários sentidos, né, de localização, Exato. né, como você falou, as pessoas acham que, quando você fala que é indígena, você fala, tá, você veio de Xingu? Você veio da Amazônia? Não, daqui mesmo. Eu sou né? daqui. Então, as pessoas acham assim, que indígena é só lá. No Xingu, na Amazônia, muita gente acha que nem Minas Gerais tem. Muito menos Belo Horizonte. Ficou surpreso demais quando você fala que tem 8 mil, 7 mil indígenas. Ele na região falou e eu tô assim, metropolitana de Belo como? Horizonte, né? Tipo, perto de Belo Horizonte, poderia conhecer, né? Muito mais próximo. Você tem o estereótipo folclórico que não leva em consideração a atualidade, o indígena real de hoje. Então, as pessoas acham que todo indígena anda pelado, só lá na floresta, não imagina um indígena numa vida urbana, né? Então, assim, também tem, né, um indígena que está mais isolado, pode andar de uma forma mais à vontade. A gente aqui não pode, as pessoas falarem de roupa, né? É claro, vou andar pelado aí, as pessoas... Não quer dizer que você está de roupa que você não tem a cultura indígena. Nem roupa e nem mesmo as pessoas falam assim, mas vim de celular, onde pegando ônibus, de carro, não sei. Se ele está na cidade, ele vai viver uma vida urbana na cidade, como os demais. Né? Ele tem um dia a dia muitas vezes parecido com os demais, né? Com a diferença que ele procura manter a sua identidade, a sua cultura dentro do possível, né? Sem perder a sua essência, o contato com os demais parentes, a luta, né, pelos direitos indígenas. Isso continua muito presente, independente de ele estar na cidade ou não, dele estar aqui ou em qualquer lugar. Ele pode estar no Japão, porque tem gente que acha, saiu da aldeia também, deixou de ser indígena. Não, mas ele não é indígena mais, né? Saiu da aldeia, não. Ele pode estar até no Japão, que ele continua sendo indígena. Esse é outro problema, outra dificuldade das pessoas de entenderem esse processo, né? De entender que os indígenas, eles também sofrem o processo de urbanização. E esse processo de urbanização também coloca um desafio para a própria cultura, para a própria identidade. Né? Por exemplo, São Paulo é a cidade do país que tem o maior número de indígenas, como um grande centro urbano, porque atrai. E as pessoas vão buscar o seu ganha-pão, suas situações, e eles acabam indo para a periferia, e tem bairros com característica muito própria, assim, para tentar ali, minimamente estar próximo fisicamente de alguém para poder reconhecer-se de alguma forma. E também é negada aos indígenas, né, o direito, por exemplo, a ter, por exemplo, algumas coisas que são fundamentais, por exemplo, como o direito a usar os eletrônicos e todas outras coisas, como se isso não fosse da cultura. E tudo isso faz parte, né, desse estereótipo construído desde a infância, né, que a gente escuta. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente vai pro próximo bloco agora. Até daqui a pouco, gente. Olá, voltamos com o programa Sociedade em Pauta. E no último bloco a gente terminou falando um pouquinho desse estereótipo indígena. O Capuã até comentou que as pessoas chegam comentando que índio não pode ter celular, índio não pode andar de roupa. Fala um pouquinho mais sobre isso. As pessoas... Como que a gente faz para desconstruir esse estereótipo das pessoas? É conversando, é explicando? Como que a gente faz, assim? Sim. Conversando com o próprio indígena, né? Como foi comentado também, né? Às vezes as pessoas não têm o contato com o indígena atual, né? Não conhece essa realidade atual. Então, se vai ter um evento numa escola, né? Relacionado ao indígena, é importante, né? Se possível, que convide também o indígena para estar presente, né? Porque quando se tenta deslegitimar um indígena pelo estereótipo,
está se negando o direito dele ser indígena e todos os demais direitos relacionados, né, à sua indianidade, inclusive a terra. Né? A gente sabe que o legislativo, a maioria são grandes latifundiários, a bancada ruralista, e eles tentam deslegitimar a luta indígena por terra, muitas vezes usando um estereótipo, porque eles falam assim, esse Gilmar Mendes falou, quando estava falando do julgamento da terra dos Tupinambá, mas eles, lá tem índio até negro, até louro, ou seja, falando, ele não reconheceu que era índio, se eles não têm aquela aparência, que eu entendo que é a aparência de índio, tem índio negro, tem índio louro, e eles estão lutando por terra, se eles não são índios, então eles não têm direito a essa terra. Eles mesmos usam o estereótipo como base também. Como né? base para atacar os direitos indígenas, né? Então, indo, né, agora então, né, na questão da terra, em relação ao contexto político, eu acho que infelizmente assim piorou, né? Com o Temer piorou, não que estava bom antes, porque é uma luta de 500 anos, né? A gente sempre está lutando e no governo anterior também não teve muitas demarcações, teve, mas foi até menos que governos anteriores, menos do que o que se esperava, do que o governo prometia, do que ele dizia que era o, né, seu ideal, né, que era direito. Mas aquilo que muitas vezes ele fazia de uma certa forma até meio que camuflada, o que o atual Temer faz de forma mais intensa e mais descarada e mais... Bem mais descarada, né? Direto, né? Então, somos contra esse governo atual. A maior parte dos indígenas não concorda e vê que é retrocesso. A gente vê vários direitos, seja trabalhistas, né? Mas vocês veem e no indígena isso também aconteceu, muitos retrocessos. Você vê essa esperança num governo futuro? Porque ano que vem a gente tem as eleições presidenciais, estamos incertos, né, com quais os candidatos vão vir para a gente. Mas, assim, as possibilidades que a gente tem, vocês veem alguma esperança que seja de alterar isso um pouquinho, dar uma melhorada ou uma guinada que seja na parte indígena? Sim. Nesses principais, digamos, entre aspas, não vejo muita perspectiva para a causa indígena. Mas existem, pode ter aqueles que sejam mais preocupados, porém a população tem que enxergar isso. Vai vir uma luta forte aí. Eu acredito que aí talvez teria uma coisa que eu acho que é mais importante. Ao invés de olhar os cargos majoritários, a gente devia olhar mais para os cargos legislativos. Eles é que vão fazer a diferença. São pouquíssimos representantes hoje na Câmara Federal que representam a diversidade, por exemplo, étnica brasileira. Né? Se lembra um pouco de um indígena que representou o Juruna, né, lá nos anos 70, início dos anos 80, que representava e dizia e gritava e apresentava o seu discurso e o direito aos indígenas da terra. Agora são poucos os representantes diretamente da comunidade indígena, pouquíssimos. Se eu não me engano, de todos os deputados, eu acho que tem apenas 2 pessoas e que não é dado visibilidade a esses legisladores. Então isso também complica muito. Então, eu vejo que, assim, que a possibilidade não seja olhar mais o cargo majoritário, mas mobilizar o legislativo. Porque a partir dali é que vai sair esse respeito, através de leis, decretos e tudo mais, a essa etnia. Então, a gente colocar indígena lá dentro também, né? Tem. A gente vê todo mundo ocupando espaço. Mesmo que não seja indígena, pessoas que tenham conhecimento de causa e que defendam e respeitem os direitos da diversidade. Pessoas com esse perfil, mesmo que não seja diretamente da comunidade indígena, mas dialoga com ela, que tenha sensibilidade, reconhece os seus direitos e seus interesses e defende. Eu acho que isso é o que a gente está precisando, de alguém que possa defender de maneira diversa. Porque, por exemplo, quando você tem uma bancada ruralista, uma bancada da bala, e vai por aí afora, uma bancada evangélica, e aí cada grupo desses vai puxando apenas para o seu lado e cooptando cada vez mais força, a diversidade social brasileira ela não vai aparecer. E especialmente os povos indígenas. Como você vai ter uma representatividade significativa de 0,5% da população. A mesma coisa no Supremo, nós temos poucos juízes, mas esses poucos deveriam entender um pouco mais de Brasil. Aí quando julga pela aparência quem é, quem não é indígena, quem é negro, quem não é negro,
né? Quem tem direito, quem não tem direito, se a pessoa tem que parecer pobre, parecer indígena, parecer negro, tem que estar miserável em situações. É como se o indígena não tivesse também direito a enriquecer com a sua terra e aproveitar dessa riqueza numa sociedade urbana que prega tudo isso. É uma contradição, né, da própria sociedade. Então o estereótipo ele é colocado mesmo para poder limitar isso. E o acesso ao direito é fundamental. E você tem que dar visibilidade nos meios de comunicação e tudo mais, na parte política, e eu falo principalmente do legislativo, que eu, na minha visão, até como sociólogo, eu vejo que no caso do Brasil, a fonte da nossa crise política está justamente aí. William, mudando um pouquinho o assunto, mas você como professor, você tenta levar isso para a sala de aula? Como que se dá mostrar esse primeiro contato, né, e tentar mostrar para as pessoas esse outro universo, assim? Como que você faz, assim? Talvez um dos maiores desafios é lidar primeiro com a estrutura que você tem de uma escola que é voltada para o conteúdo. Ainda temos essa dificuldade e enquanto professor em sala de aula, você vê a vida ser muito mais dinâmica e você tem que estruturar os alunos e preparar um determinado conteúdo que às vezes não tem significado ou não tem sentido. Principalmente quando você trabalha com a diversidade. Se você chega e tem alunos e alunas que chegam para você de origens diferentes e você vai dar um mesmo modelo histórico, né? Você vai apresentar a mesma história que começa sempre nas grandes navegações. Então, como dar a esses alunos uma visão mais rica? Outra coisa é de uma escola, apesar da tecnologia, ainda muito centrada dentro das quatro paredes, que não permite, por exemplo, o contato desses alunos com a realidade fora na sala de aula, que é onde eles vão viver realmente, onde eles vão trabalhar, onde eles vão se profissionalizar, articular e tudo mais. Então, por exemplo, você vai ter uma comunidade indígena e no máximo um documentário uma vez por ano e aí pronto, passou. Você não vai falar mais dessa história e do que você aprendeu e você não vai dar tempo a eles de ressignificar e pontuar isso. Eu individualmente ainda tento, né? Porque sempre a escola ainda tem os espaços que a gente pode fugir um pouco das alternativas que são colocadas, né? Então você tenta, por exemplo, fazer um momento, um evento que você traz uma comunidade com artesanato e ele vai apresentar a partir do artesanato sua cultura, sua visão de mundo, de realidade, e isso desperta o olhar, o brilho dos alunos em ver mais, em querer saber mais, e aí eles vão fuçar. Aí, nesse ponto, a internet abre um grande leque para todas essas coisas, né? Porque eles vão para as redes sociais, e aí eles vão buscar outras informações e acabam encontrando realmente coisas importantes, significativas, que vão quebrando esses modelos e essas situações. E você tem que estimular isso, né? Esse debate. Quando eles chegam, eu ainda comento isso em sala. Isso eu acho que é o primeiro passo, né? Eu acho que a escola, apesar de toda essa estrutura, ainda nos permite ser um pouco ousados e ir além dessas coisas. E no caso da comunidade indígena, por exemplo, diversificar. Um exemplo, você vai estudar Belo Horizonte, a história da cidade, é automático, você tem que falar do centro de Belo Horizonte. Um centro dentro da Avenida do Contorno, com um monte de ruas, com nomes de comunidades indígenas importantes. E que a gente fala o nome das ruas, mas não sabe quem foram os tupinambás, os carijós, os tamoios e por aí vários tupis. Não tem nem ideia, né? Não tem nem ideia, às vezes, porque a pessoa repete o nome da rua, mas não sabe que isso é uma homenagem às comunidades indígenas. Né? E depois vinha dos estados, que aí mudou tudo, né? Os nomes, virou Afonso Pena, homenagem aos políticos e todas essas coisas ali. Mas é significativo você contar a história. Essa rua tem esse nome, dessa comunidade indígena, por esse motivo. Então ele vai entender, quando passar por aquela rua, que não é só um nome solto, mas ela representa toda uma comunidade, uma história que já vem distante. Né? É um dos caminhos também. Né? Você consegue ter esse poder de, assim, na verdade, até um dom de você conseguir fazer com que eles criem pensamentos, criem opiniões diferentes do que é estereotipado, sempre foi, né? É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. A gente vê, vamos voltar um pouquinho para a área política, a gente vê algumas instituições que estão sempre atendendo a minoria. No caso tem a FUNAI, que é a Fundação Nacional de Índios, eles têm um papel importante para vocês. Em que aspecto que eles ajudam vocês ali a se posicionarem, na luta de vocês? Qual que é o papel deles ali? Um dos principais papéis, né, na luta indígena é a questão da demarcação, né, dos territórios indígenas. Então, como eu comentei, a gente está nessa luta lá por terra, já entrou em contato, então
um dos primeiros órgãos que a gente entra em contato é exatamente a FUNAI, porque eles precisam estar acompanhando desde o início e gerar um processo para poder... muitas vezes não dá para ficar esperando, assim. A gente vai e faz, digamos, uma autodemarcação, a gente já está lá, está presente. Aí eles se viram com a parte burocrática, né? Porque a gente fica esperando, pode demorar 10 anos o processo lá para essa demarcação. Mas é importante que um dia saia, que se tenha, né, formalizado, legalizado isso e tudo. Então a gente pressiona esse órgão para que isso saia. Então, assim como também tem outros órgãos que cuidam de outros aspectos indígenas, como a CASAI, CESAI, relacionado à saúde, né? Agora, porém, muitas vezes na aldeia, né, o que atendem, né, é menor do que o que seria preciso, né, da demanda, né, real. E quando a gente leva para o indígena em situação urbana, na verdade é praticamente zero, porque o indígena em situação urbana não tem assistência desses órgãos. Então, é praticamente assim como se não considerasse indígena, só o indígena aldeado. Então, também é uma luta do indígena urbano ter um apoio também. Às vezes, o indígena é da mesma etnia. Lá na aldeia tem um apoio, aqui na cidade, se ele está com um problema de saúde que exige uma questão, um tratamento específico, né, para o indígena, não tem. E você acha que esse atendimento que eles fazem só para os aldeados, né, que chama, que você falou? Sim. É uma forma deles também estarem estereotipando vocês? Sim, sim. Né? Porque, querendo ou não, por mais que vocês sejam indígenas e numa área urbana, vocês são indígenas. Sim, sim. Né? Eles mesmos têm, né, um pouco dessa ideia do estereotipado. Algo estrutural mesmo. Sim, estrutural, já vem de... E essa questão da saúde é muito séria. anos. Muito séria, por uma série de questões próprias da cultura e também tem a ver com genética e algumas coisas também, porque tem algumas questões de saúde que são muito próprias da comunidade indígena, e principalmente de imunidade e tudo mais. E aí, quando você não é tratado e acompanhado na sua necessidade específica, e o fato de estar realmente no meio urbano, eles não têm um atendimento de saúde adequado. Não tem. Mesmo o Ministério de Saúde propondo, a questão da saúde é só voltada para quem está na aldeia, que é algo que ele colocou de maneira muito clara. Exatamente. Bom, a gente vai chamar o break agora. Até daqui a pouco, gente. A deixa do último bloco foi sobre a saúde do indígena. Quais são, então, as principais demandas dessa questão? Nós temos problemas, né, como, por exemplo, lá eu vou citar o exemplo do Machacali, né, onde a gente teve crianças morrendo de infecção, de contaminação. Então, a gente tem esses problemas da poluição das nossas águas, né, que afeta as aldeias, né? Então, lá uma terra já infelizmente assim degradada, e que apesar de ter a terra, não é qualquer terra, né? A gente precisa de uma terra com qualidade ambiental e sanitária e que propicia uma saúde boa, né, para o indígena. O que muitas vezes não acontece, né? Então... Não é só um pedaço de terra, não. Não. É algo que vá alimentá-los, dar uma moradia, né? Dê um jeito de viver, né? Sim, exatamente. E quando é feito esse atendimento, é importante também que se respeite o modo tradicional indígena. Então, o indígena ele tem que ter a opção de escolher. Ele pode optar por um tratamento 100% tradicional, né? Não, eu quero ser tratado só pelo pajé, pelo rezador, pelo curandeiro. Ah, não, mas é uma situação, eu quero conciliar o tratamento, né, tradicional da minha aldeia com o tratamento no hospital, com o médico. Então, o hospital, ele tem que permitir esses dois tratamentos. Às vezes ele não pode estar um tempo lá e um tempo no hospital, e um tempo na aldeia, para ir lá no pajé. O próprio pajé pode ir no hospital, a curandeira, e fazer o tratamento dele lá também. Então, tem casos onde isso acontece, né? Aconteceu de
de a pessoa estar no hospital, ter o tratamento do médico e ter o pajé também dando assistência lá. Mas tem também casos em que isso não foi permitido e foi barrado. Não, aqui no hospital é só no nosso jeito e pronto. Tem Então, as regras, né, digamos assim. Como é que foi o seu acesso, conta um pouquinho pra gente, no ensino superior? Porque a gente vê que é mais uma dificuldade que os indígenas estão enfrentando. Eu consegui, foi por meio do ProUni, né? Então, eu mesmo particular não teria condição de pagar, né? E até mesmo na federal, o curso que eu, né, queria não tinha, na época, à noite. Então ia ser durante o dia todo, eu tinha que trabalhar, né? Não podia no início ficar por conta, então não teria condição de me manter, né? Então, no meu caso foi assim, né? Com muita luta, né? Até conseguir. E graças a Docora, né? Tupã, no final deu certo, né? E vejo muitos parentes, no meu caso específico, não foi especificamente pela cota, embora no Enem eu tenha colocado, né? Como indígena. E alguns parentes têm entrado também pelas cotas, né? Como lá em Viçosa, na UFV, alguns parentes puris, né? Que também entram pela cota indígena, inclusive são bolsistas indígenas. E eu vejo que se não fosse isso também não estariam fazendo, e que é uma forma que contribui muito para o acesso ao ensino superior, né, dos parentes indígenas. Você, William, como professor... Embora precise se aumentar cada vez mais, né, melhorar. Com certeza. A gente tem que, né, tá sempre abrindo portas, eu acho. Você que está sempre no ambiente acadêmico, como é que você acha que a gente consegue abrir mais essas portas para essa minoria que a gente está tendo que a gente tem que tornar grande também? Eu sempre acho que o acesso democrático à universidade não se dá só pela oportunidade, mas pelo número de vagas, né? Se você tem um número muito restrito também, você ainda condiciona, mesmo tendo a oportunidade através de alguns programas públicos de acesso de direitos sociais, mas ainda assim você vai pensando um ou outro aqui. Aí acaba caindo na meritocracia, como se só esse pode, e não é uma questão de você pode e você não pode. É uma questão do processo de desenvolvimento que cada pessoa, na sua liberdade, possa escolher o curso superior como uma opção e não como só a possibilidade. Um privilégio. Então, como um privilégio. Então você escolhe porque é uma das coisas que está ampliada. E nesse sentido ainda é muito restrito. Eu acho que essa diversidade ainda poderia estar mais. E depois tem uma outra coisa também, que é já discutir o próprio espaço acadêmico. Ele não é preparado para lidar com essa diversidade. Então, se alguém chega com conhecimentos próprios, né, conhecimentos da sua cultura, do seu espaço social, e ele vai distribuir aquilo e transformar aquilo numa questão acadêmica, ele não consegue muito. Porque é muito restrito e ainda a gente segue um roteiro muito europeu. Muito europeu. Está tudo marcado ali da pós, do mestrado, do doutorado. Você só pode apresentar de um jeito. Imagina, por exemplo, um pajé que vai apresentar o conhecimento dele sobre plantas e ervas, sobre a noção dele de energia e de espírito numa pessoa, e vai falar sobre saúde, dentro de uma faculdade de medicina que nós temos hoje. Que olha pelo menos os órgãos, o funcionamento da coisa, e já vai estudando os corpos, a anatomia e tudo isso. Não é que não seja importante, mas ele tem uma outra visão do corpo, uma outra visão da relação do corpo com a natureza, e que de repente isso não vai ser aproveitado, que é um conhecimento significativo. Ainda mais hoje que as pessoas necessitam tanto de um atendimento humanizado, né, da parte da saúde, educação, de todas as outras coisas. Então eu ainda acho que, infelizmente, o espaço acadêmico não está preparado, ainda são poucos os que entram, e quando entram tem muita dificuldade em se adaptar a esse processo, porque ele ainda não se identifica com tudo ali. Bom, eu queria falar um pouquinho, nos últimos meses, principalmente na época do carnaval, se abriu uma discussão muito ampla sobre apropriação cultural, na fantasia do índio, na fantasia do negro, nega maluca, cabelo crespo. O que vocês pensam sobre isso, assim? Eu penso que realmente é problemático a apropriação indevida, né? Como acontece realmente no carnaval. A maioria dos parentes indígenas não gostam das pessoas usarem, se fantasiarem de índio no carnaval. A mesma coisa você vai fantasiar de
de negro, de cigano, de árabe, de etnia, povo, não é fantasia, né? Então, é considerado um desrespeito, assim. Agora, cada contexto é um contexto, né? Não quer dizer que ninguém possa utilizar um adereço indígena, né? Então, mesmo porque se não pudesse, a gente não venderia, né? Um artesanato como forma de divulgação da cultura, a pessoa usar aquilo, né, com respeito e procurar também entender o que significa, né? Para não usar de uma forma que não tem nada a ver com o motivo de ter criado, né, aquela arte, aquele utensílio, aquele ornamento. São muitas coisas que vão juntando, né? Nós vivemos uma sociedade que você pega a coisinha aqui desse pedaço, não importa se o sentido e o significado que ela tem aqui, coloca no outro contexto com uma facilidade, uma rapidez. Parece, né? Peças, né? Você são peças que você monta e faz do seu jeito. Né? O ideal, talvez, assim, não tem como, eu não sei se inibir ou proibir, mas que você veja o significado que tem e o novo significado que vai ser dado. Se você pega, por exemplo, a ideia do cabelo crespo, por exemplo, da mulher negra, ou do cabelo liso da mulher indígena, e coloca num outro contexto, se você sabe que aquilo é positivo, que aquilo reforça determinadas qualidades, determinadas identificações, perfeito. Mas quando você tira de um contexto e ainda torna, além do estereótipo, ainda torna mais negativo, aí realmente tem que ter uma discussão. Que não basta só você usar umas penas na cabeça e falar que está sendo indígena. Se você não sabe o que essas penas significam, por que essas cores, por que elas são colocadas dessa forma no cocar e não de outra, e por que são de adorno, de enfeite, ritual. Né? E às vezes as pessoas pegam algo que é ritual, que tem um sentido sagrado, por exemplo, e coloca um sentido profano, completamente diferente, e desrespeita quem vem desse espaço. Que eu acho que é a grande dificuldade no espaço que tem. Mas parece tudo naturalizado, né? Tudo muito fácil. Acho que falta sensibilidade, né? Falta, de olhar o outro. Sensibilidade, empatia. Acho que a gente consegue brincar com a nossa cultura, a gente consegue brincar com as diversas culturas que a gente tem, mas de uma forma respeitosa, de uma forma que a gente consiga saber o que passa pelo outro, né? Onde machuca o outro e aonde alegra o outro. Acho que a gente tinha que E é saudável a brincadeira, eu acho que é uma característica da cultura brasileira e da cultura indígena, Sim. Né? E que a gente não tem como tirar isso, mas que você faça isso, pelo menos procurando entender o significado que tem. E se for negativo, bom senso, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. E muito obrigada a vocês dois pela presença. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Espero vocês numa próxima. Até mais. Até o próximo programa.